Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio do podcast Campos Tomás Meireles Advogados. Hoje com mais, como sempre, né, uma participação especialíssima aqui com o nosso amigo Fabrício e com a Vanessa do mercado Bitcoin. Agradeço a participação de vocês. Acho que antes de a gente falar da empresa e falar aqui até do tema que a gente vai falar, acho que poderia fazer uma breve intro de vocês. Pode começar, por favor. Poxa, obrigado pelo convite, prazer estar aqui para falar um pouco sobre o mercado cripto, sobre o MB. Me chamo Fabrício Tota, o pessoal me conhece mais como Tota no mercado. Eu estou no MB desde 2018, então já vão 5 longos anos aí em cripto e que vale bastante tempo. Bastante tempo, multiplicado por 3, né? Ou por 7. Por cachorro, né? Mas, enfim, poxa, antes de me juntar ao time do MB, eu já olhava cripto desde 2013, um pouquinho um lado mais de pesquisa, um pouquinho como investidor mesmo. Eu vim do mercado de investimentos tradicionais, trabalhei numa corretora de valores durante 20 anos, né? Trabalhei lá com tecnologia e com distribuição de produtos de investimento para varejo. Acho que foram essas duas origens aí, né? Esses dois interesses que acabam convergindo pro tema cripto, né? Então, saber um pouquinho de tecnologia, saber um pouquinho de investimentos. Então, foi um lugar onde eu me senti à vontade ali, muito curioso também, querendo saber o que era, do que se tratava, o que acontecia. Eu cursei administração de empresas, né? Então, quando eu cheguei no MB, eu cheguei para desenvolver a área de grandes clientes, era um pouquinho o que eu fazia na minha jornada anterior, mas enfim, vida de startup, você não vai só você foi lado, né? Abraçar algo a mais, né? E se confunde um pouquinho com a história do desenvolvimento do mercado cripto, com o desenvolvimento do mercado Bitcoin também, que sai de um momento ali em 2018 para um momento completamente diferente agora em 2023. Legal. A gente vai abordar esse novo momento aí especialíssimo. E Vanessa, por favor, um pouquinho sobre você. Beleza, Bom dia, boa tarde, boa noite. Como você falou, obrigada pelo convite para participar desse podcast. Eu tenho 2 anos de mercado cripto, então são 14 nas nossas contas de cachorro e realmente é muito intenso, é muita coisa que acontece nesse período. Eu vim de 18 anos de mercado tradicional também, do mundo de dados, inteligência artificial e tecnologia. Vim para o mercado Bitcoin para cuidar do jurídico, regulatório, compliance e depois de um ano, como o Tota bem colocou aqui, a gente sempre vai trazendo mais pontas, mais atividades para a gente e também relações governamentais e institucionais. Para o grupo, o mercado Bitcoin, grupo 2TM, que é um ecossistema do mundo cripto, né? Então acho que o pedaço mais conhecido é Exchange, mas ali dentro do grupo a gente se preocupa em criar todas as estruturas que sejam necessárias para esse novo momento da economia. Então é uma alegria muito grande, um desafio pessoal e profissional poder fazer parte da construção desse novo mercado. Acho que isso que encantou todos nós para essa mudança de mercado tradicional para o mundo cripto. Ah, que legal, E sou advogada, né? São as coisas que eu já falei. Eu também sou sempre assim. Eu até vou fazendo parênteses aqui, gente, só lembrando, né, que eu sou sócio da área de corporate, né, então M&A, o societário, venture, senão a equipe me mata, sempre esqueço de fazer essa ressalva. Mas é bem interessante, né, assim, você entrar numa indústria nova, né, tá na fronteira do direito, né, e acompanhar a criação da regulação em torno, né? Você poder participar ativamente dessa criação. Acho que no mercado cripto ele é bem, assim, a gente tem diversas fronteiras ali, né? Na fronteira da tecnologia, na fronteira do sistema financeiro, na fronteira do mercado de capitais, na fronteira do direito também, porque não são coisas que estão sendo criadas agora, né? Não é que o Bitcoin foi criado lá em 2008, 2009, o Ethereum foi criado em 2013, 2015, efetivamente. Mas não tá tudo pronto, né? A gente tá pegando essas formas, eu gosto de pensar como invenções, assim, e falar, cara, o que dá pra fazer com isso? E a criatividade da turma é grande, né? Então o pessoal estica bastante o que dá pra fazer,
a gente tem que criar os novos elementos, os novos arcabouços, para que isso funcione de uma forma harmônica. Exatamente. Não, é fundamental a gente ter segurança jurídica para o setor, né? Mas acho que dando uns passinhos para trás, antes da gente entrar na parte da regulamentação, que a gente vai entrar, né, Vanessa? Estamos guardando aqui ansiosamente. Conta um pouquinho da história da empresa, enfim, como ela nasceu e qual que, né? Hoje eu tenho todo um ecossistema que vocês falaram, explicar um pouquinho desse ecossistema. O mercado Bitcoin ele surge, né, como uma exchange de criptomoedas, né, como a gente chama. Tá bom, mas o que é uma exchange de criptomoedas, né? Acho que a forma mais fácil de você entender é se você juntar o papel de bolsa e corretora, né, portando um pouquinho para o mundo tradicional, isso acontecendo de forma amalgamada, né, de forma simultânea. Então, é uma plataforma na qual você pode comprar e vender criptoativos. Comprar de quem e vender para quem? São os usuários que compram e vendem entre si. Né? Então, você comprei no mercado Bitcoin, você comprou no mercado Bitcoin, mas você não comprou do mercado Bitcoin. Né? Então, foi a forma que se encontrou de negociar esses ativos que foram criados, os ativos virtuais, ou enfim, as criptomoedas, criptoativos, nessas plataformas, que é onde você encontra ali os compradores e vendedores. O modo de funcionamento é muito parecido com uma bolsa, né? Tem livro de ofertas, mas são diversos ativos que são listados, né? E as pessoas fazem um cadastro, passam um processo de New York Client e fazem as suas negociações ali. Né? Isso é lá no comecinho, né? Lá em 2013. Surge assim, negociando no comecinho só dois ativos, né? O próprio Bitcoin, né? Que é o primeiro, que cria a categoria de criptoativos, e uma outra chamada Litecoin, que enfim é menos relevante hoje em dia, mas na época era a segunda mais relevante, né? Então surge assim lá em 2013 com uma pequena startup ali, com muito empenho dos fundadores ali no comecinho, e vai trilhando uma jornada acompanhando bastante o desenvolvimento do próprio mercado cripto, né? Com seus altos e baixos, não só em termos de preço, né? São ativos naturalmente voláteis, mas também no desenvolvimento da indústria pelo mundo, né? A criação de novas exchanges, o desaparecimento de algumas exchanges, né? A apreciação de preço e a queda do preço de forma muito veloz também. Esse desenvolvimento ele tem um marco ali importante em 2017, quando teve uma grande valorização dos ativos. Foi uma das diversas vezes, mas acho que uma das mais marcantes, onde o mundo descobre o Bitcoin, o mundo descobre os criptoativos. Foi quando, se não me falha a memória, foi para casa dos $19 mil. Esse de 2017, sim, ele sai de $1.000 ali, mas no comecinho do ano chega a $20 mil ali em dezembro. Eles depois dão uma recuadinha um pouco. Dá uma recuadinha, está sendo bastante... Meu frame é sempre seletivo com coisas boas, dá uma filtrada, assim. Então, tudo que os perrengues que eu passo, você passou usando e fala, não foi tão ruim assim, não, que isso é legal, pô. Eu não consigo... Mas mais fortes, tudo bem. Eu tinha enganado isso, emocionado aqui, ó. Porque foi justamente nesse período pós-2017 que o mercado Bitcoin ele começa a se estruturar como uma empresa um pouco mais parecida com o que ela é hoje, né? Imagina que no começo de 2017 era uma empresa de 15 pessoas, né? Lá em 2000, depois dessa corrida de 2017, abre 2018, ao longo de 2018 já chega a 100 e poucas pessoas ali trabalhando. Eu sou dessa safra, vamos dizer assim, né? Quando a empresa teve condições de trazer gente de outras indústrias, de outros mercados. Oi? Safra 17. Safra 17, 18. Exato. E que teve a companhia que acontece muito comum no mercado cripto, que você tem condições assim financeiras, como indústria, como empresa também, de você conseguir trazer pessoas de outras indústrias e falar, cara, tem isso aqui. Você tem que, muita gente fala em transição, fazer uma transição da sua carreira para essa loucura que é o mercado cripto. Né? Então, é super apaixonante. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de estar nesse mercado, mas assim, não é todo mundo que se adapta. Né? Com essa velocidade, com essa instabilidade, com essa muita incerteza também de diversos tipos. Né? E o MB vai se desenvolvendo como exchange, mas ali de 18 para 19 começa um novo momento também ali de diversificação, né, da atividade. Sempre em torno do mundo cripto, né, mas em 19 a gente começa a lidar com tokenização de ativos, que acho que é um tema que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. E daí a gente cria uma empresa que à época se chamava MBDA, Digital Assets, hoje se chama MB Tokens, né, para lidar com a tokenização de ativos. Ali
ao longo de 19, 20, um pouquinho para frente, a gente começa a tomar outras decisões também de começar a construir outras empresas ali no entorno, né? A gente foi um pouco mais para frente, mas a gente construiu também uma instituição de pagamento que recentemente recebeu a licença definitiva do Banco Central, né? A gente, no meio da jornada, a gente compra uma empresa com a licença de crowdfunding também aqui no Brasil. No meio desse processo, a gente faz 2 rodadas de... Quanto ela chama? Hoje ela é parte da... Tá com o MB Token? Ela é Clearbook formalmente, mas ela é parte do MB Tokens hoje. Como esse braço de startups. Ela tá aqui, eu vou dar uma olhada depois, sim. E ela vai investir. E a gente teve no meio dessa jornada ali, teve 2 rodadas de captação de investimentos, ali no final de 2020 e no meio de 2021. A primeira liderada por GP Investimentos e Paralax, né, e a segunda já num outro que nos levou à condição de unicórnio aqui no Brasil, né, liderado pelo SoftBank, né? Então esse respaldo que a gente passou a ter como empresa investir captando um volume significativo de recursos permitiu que a gente adquirisse também outras companhias, né? Daí a gente compra uma asset, né, uma gestora de recursos aqui no Brasil. A gente compra uma operação regulada de exchange cripto também em Portugal, que era criptoloja, agora virou o mercado Bitcoin em Portugal, né, que também recentemente tem uma outra licença de custódia. Enfim, a gente vai montando ali o nosso Lego, né, com várias empresas, para fomentar também o ecossistema que a indústria, né? Ligadas a NFTs também. Enfim, são mais de 20 investidas que a gente tem. Algumas a gente tem controle, algumas a gente é investidor minoritário, enfim, então são vários sabores ali, sim. Caramba, te dá o portfólio. Deve ser um desafio aí, enfim. Não é fácil. Não, cultural todo mundo, bora. No pulo que eu preciso estar quentinha. Mas claro que o grande carro-chefe ainda é a exchange, né, a negociação de criptoativos, mas a gente sai dos 2 que a gente tinha lá em 2013 para quase 200 criptoativos distintos listados da plataforma, isso sem contar os ativos tokenizados que a gente fez. Descobri essa semana que a gente fez mais de 100 ofertas já de ativos tokenizados. E que, poxa, você dá isso em outro momento. Claro. Precisa de muito mais pesado para fazer isso tudo funcionar. Exato, sem dúvida nenhuma. Nossa, parabéns aí. Outro dia, até fazendo um paralelo, sim, viajando aqui um pouco na maionese, procurou um diretor do Banco Mundial. Ele falou: Sérgio, quero investir ele é africano, ele é nigeriano, ele foi, só que criado em Londres, Estados Unidos, e ele quer voltar para Nigéria, acho que ele já está chegando no final do mandato dele, e quer desenvolver algum tipo de cultura, né, agrícola ou pecuária. Aí eu falei: olha, ele viu que ele pensou em levar a tecnologia brasileira. Eu falei: vê com seus contatos aí, conversando com os contatos, e o pessoal falou: olha, só que assim, a África é o seguinte, quando você pensa em falar, vou criar gado, você tem que ver o frigorífico, você tem que ver o caminhão para transportar, você tem que ver o mercado final, porque até a venda pro consumidor final. Porque assim, você tem que construir a cadeia inteira, a indústria inteira. É muito de como funciona, ou funcionava, pelo menos nos primórdios, no nosso mercado, e está se desenvolvendo, né? Quando às vezes a gente fala, como que é a estrutura, né? Então, para algumas pessoas que são mais ligadas ao mercado financeiro, por exemplo, falam: não, a gente é bolsa, a gente é corretora, a gente é custodiante, a gente é liquidante. Pessoas que estão mais acostumadas com estruturas de mercado tradicional falam: mas isso é um absurdo, como é que pode? Tem muito conflito de interesse, etc e tal. Eu concordo, mas não tinha como. Em 2013, quando eu falava, vou ter que arranjar uma empresa para cada função, não existia. Agora está começando isso. Mas também, assim, rezo para não ter tanta burocracia também, que nem no mercado tradicional. Exato, são das disputas atuais. Exato, porque, assim, tudo é que nem um instrumento conversível de investimento, o Convertible Note. Quando trouxeram o conceito de mútuo conversível para o Brasil, gente, o que é? O due diligence light, um máximo, e fazer o investimento. Aqui no Brasil não, já começam a fazer uma due diligence como se fosse comprar a empresa, e aí é uma transação que deveria durar no máximo 30 dias, dura 3 meses. Aí fica, por que não faz o investimento do capital? Não é velocidade de você ficar protegido.
Enfim, essa é uma luta que eu desisti no primeiro ano que eu depois voltei dos Estados Unidos. Em 18 eu falei, não, essa briga aqui eu perdi. Mas que bom. E eu acho que, adiantando aqui um pouco, acho que tá mais que respondido aí, né? Enfim, um pouco da história da empresa, você já adiantou vários ganchos aqui. Eu vou fazer 2 ganchos, né? Um que enfim, onde o Brasil se insere no mercado global de cripto, né? E se a gente é um mercado incipiente ou não, se a gente é referência. E também, partindo para o terceiro ponto, quais são os diferenciais no investimento desse tipo de ativo, né? A criptomoeda. O mercado cripto, ele pelo menos a priori, um mercado global, né? Então, se a gente voltar lá atrás, né, quando o primeiro criptoativo, o Bitcoin, ele é criado para ser uma forma de pagamento peer-to-peer, né, de uma pessoa para outra, que ele não dependa de um intermediário central, né, que ele usa a tecnologia para criar essa forma descentralizada de você fazer e confiável de você transferir recursos, né, a posse, a propriedade de um ativo de uma pessoa para outra. À época, o único ativo era o próprio Bitcoin. E então, quando ele fala, poxa, então incrível, então eu consigo aqui, uma pessoa está em um país, outra pessoa está em outro país, e ela consegue fazer uma transação com um custo muito barato, transferir recursos. Realmente foi isso que a tecnologia criada ali possibilitou aquela hora. Claro que isso, ao longo do tempo, isso foi em 2009, no comecinho de 2009, foi uma grande prova de conceito rodando ali, muito sofisticada do ponto de vista conceitual, ali a tecnologia é simples no fundo, mas uma sofisticação conceitual que foi implementada ali para permitir que isso acontecesse. O que não significa que, então beleza, então a gente não precisa mais de regulação, a gente não precisa mais de entes centralizados, a gente não precisa mais de nada. Não é bem assim. Conforme as coisas vão começando a evoluir, as empresas elas vão se estabelecendo e o mercado vai ganhando relevância, e por mais que exista a possibilidade de você trabalhar dessa forma totalmente descentralizada e sem depender de governo, sem depender de regulador, sem depender de nada, isso começa a chamar a atenção de diversos outros stakeholders. Falar, tudo bem, você consegue fazer isso, mas você pode fazer isso? Ou será que você não tem que ser regulado na prestação desse serviço em diversas jurisdições? Onde a política entra no campo, né, vamos falar, da economia ali, ou da tecnologia até, né, enfim, regulando ali para, enfim, trazendo a visão deles, né. E a própria tecnologia começa a evoluir, outras alternativas são criadas, né, outras blockchains, que a gente chama, são criados, outros protocolos são criados também para permitir a criação de outros ativos mais sofisticados, até de algum ponto de vista do que o Bitcoin, mas sempre com esse conceito da possibilidade da movimentação livre de recursos globalmente, né? Isso, em contrapartida, né, algumas empresas elas se especializam em fazer essa ponte, né, do mercado do sistema financeiro tradicional com os criptoativos, como na origem o próprio mercado Bitcoin, né? A negociação dos ativos ela se dá criptoativo contra reais. Então você tem reais, compra um criptoativo e vice-versa, né? Outras empresas, elas falam, cara, eu não quero trocar em nenhuma moeda fiduciária. Eu não vou ter dólares, eu não vou ter reais, eu não vou ter libras, eu não vou ter euros, né? Eu vou fazer negociação só entre criptoativos, né? Então algumas plataformas elas se propõem a ser globais de alguma forma e algumas se propõem a ser locais ou regionais, né? E tentando atender um determinado espaço, né? Como é o nosso caso aqui no mercado Bitcoin. O Brasil, como que ele se coloca hoje, né, no mercado? O Brasil nunca foi um grande hub, assim, para isso mundo afora, né? Mas, acho que pela dimensão do nosso país e uma certa propensão, de alguma forma, à inovação, a querer utilizar, né? Porque, queira ou não, o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes, com uma cobertura de internet e telefonia celular de mais ou menos 85% da população, né? Uma população minimamente educada que consegue ter acesso e utilizar um smartphone, né? Então a tecnologia ela vai evoluindo também de modo que quase todo mundo hoje tem um smartphone com alguma capacidade de acesso à internet, tem os aplicativos, etc e tal, né?
um sistema financeiro bastante desenvolvido, principalmente depois de Pix, né? Que as pessoas têm suas contas, seja uma carteira, seja uma tragédia, pessoal. Depende do ponto de vista. Depois é um tema aí para um próximo podcast, aí um desabafo. E que coloca o Brasil, que ainda que ele não seja um país tão aberto, que ele possa servir hoje de plataforma para outras regiões, ele é um mercado suficientemente grande para que seja viável você explorar uma atividade comercial utilizando criptoativos, né? Claro que a gente faz isso desde 2013, então, enfim, a gente já está estabelecido aqui, mas a gente vê muito o Brasil com esse polo atraindo muitos outros players internacionais, olhando e falando, cara, tem negócio para ser desenvolvido aqui, né? E principalmente com a boa vontade, pelo menos, de reguladores, legisladores com o tempo. Sim, é o que eu percebo também. Nunca houve... Claro que a desinformação, né, ela pode ser nociva, né? A gente teve alguns episódios ao longo do tempo, fraudes que ocorreram utilizando os criptoativos como desculpa, né? Assim como já foi o Boi, assim como foi o ABC. Exato. Em algum momento, alguns fraudadores utilizaram os criptoativos para passar esse verniz. Agora tem um pouquinho de betting também. Exato. Até jogador recebendo dinheiro aqui. E isso sempre vai acontecer. Mas voltando para o nosso tema aqui, que é o mundo cripto, a criptoeconomia, a gente vê uma atração de recursos, né, tanto de capital financeiro quanto capital intelectual para o Brasil agora. Não para o Brasil ser um hub, um polo, mas um mercado que é suficientemente grande e não tem esse sufocamento em termos de regulação como existe em outras partes do mundo, notadamente nos Estados Unidos. Tem ameaças ou não, assim, políticas? Vamos fechar isso, vamos ficar... Não tem, assim, acho que a gente sempre se colocou também, o mercado do Bitcoin, ele tem uma atuação bastante ativa nesse sentido, de falar, cara, a gente tem que cuidar disso e dar o máximo de transparência possível e o máximo de educação possível. A gente sempre está na rua conversando com muita gente para fazer essa educação, porque é um jeito mais fácil. Tá atrapalhando muito, se eu não tô entendendo muito, proibido. Tá bom, fim. Vai funcionar mais nada. Nunca foi a abordagem aqui no Brasil, mas acho que esse trabalho educacional ele é muito importante para que essa questão de fraude não impacte tanto, né? Então, acho que todos, não só o mercado Bitcoin, mas outros atores também fizeram um bom trabalho para que hoje você tenha a Banco Central, CVM, discutindo o tema ativamente de uma forma positiva. E não é um mercado que termine mais, né? Porque nesse estágio que a gente está, é um volume de clientes muito grande, ele já é uma realidade. Já não faz mais sentido pensar em regular a exceção e criar uma regra que impeça todo mundo. Se for pensar, só o MB tem cerca aí de 4 milhões de clientes. Se a gente olhar para todo mundo que já investe em cripto no Brasil, a gente está falando de cerca de 11 milhões, 10, 11 milhões de pessoas. É maior do que o volume de pessoas que investem na Bolsa, por exemplo, se a gente for olhar comparativamente. Então, não acho que seja algo passível de ser proibido hoje. Não é no Brasil, assim como não é em outros lugares. E hoje tem essa questão que, assim, a tecnologia ela é tão rápida, né? A mudança tecnológica e a disrupção ela vem tão rápida e assim, não sou eu falando, né? Mais leituras e agindo como um bom papagaio que sou, o ente político ele tem demora ali na reação, isso causa vamos falar, um vácuo para o mercado já se estabelecer, e aí, enfim, ele vai ter que lidar ali como, né, não é uma questão de proibir ou não proibir. Que é natural também, né, requer maturidade do mercado, requer formação de conhecimento para depois poder regular. Se a gente for pensar em inteligência artificial, veio antes de cripto. Até hoje a gente não tem, aí não é uma questão só do Brasil, é uma questão do mundo. Sim. Né? Um ambiente regulatório super claro para o tratamento dessas questões. A gente que veio depois, está um passo atrás, ainda tem uma jornada longa aí para formar conhecimento e para ter uma regulamentação que trate de todos os detalhes. Não, e tem detalhe. Tem detalhe. E Vanessa, falando de regulamentação, né? Recentemente houve um decreto que o Bacen determinou como órgão, né, que determinou o Bacen ser o órgão responsável pela regulação, autorização e supervisionamento das prestadoras de serviços de cripto, né? E assim,
Até nos bastidores aqui a gente está falando que isso é um marco aí muito importante. Me conta e explica para o nosso público aí a relevância dessa regulamentação. Acho que o ponto de principal relevância vem quase junto com o decreto, né, que foi a entrada em vigor da Lei Cripto, a lei que regula as prestadoras de serviços de ativos virtuais aqui no Brasil, que agora o Bacen está chamando de PSAV. Vai né? ficar PSAV, certeza. Vai ficar PSAV, é VASP, internacionalmente, aqui vai ser PSAV. E aí, essa lei foi aprovada no final do ano passado, era um projeto de lei originalmente de 2015, foi aprovado no final de 2022, então foram 7 anos de tramitação, para entrar em vigor no dia 20 de junho desse ano, e essa lei dizia que precisava ter uma autoridade, dentre as já existentes, indicada para autorizar quem queira prestar serviço de ativos virtuais para empresas e consumidores brasileiros e para definir regras de tratamento de ativos virtuais, né? E definir também o que não é ativo virtual, que é muito o que essa lei, a 14478, faz. Então, e aí em toda essa tramitação do projeto, o que já se esperava e que é uma decisão muito acertada, faz todo sentido, que o Banco Central fosse o órgão indicado para regulamentar. E desde então, ainda que não tivesse o decreto, o Bacen já vinha aprofundando seus entendimentos, seus estudos sobre cripto. Ele formou um grupo de trabalho interno dele em conjunto com a CVM, porque naturalmente aquilo que é valor mobiliário, ainda que seja representado digitalmente, ainda que seja um ativo virtual, é competência da CVM no país. E esse grupo de estudo é composto só de pessoas internas ou não? Eles chamaram pessoas do mercado também? A gente, por exemplo, o mercado Bitcoin, que está aí, é uma das empresas mais antigas do mercado brasileiro, em cripto. A gente contribui bastante com formação de conhecimento, com explicar como é a prática nesse mercado, quais são as melhores práticas. E não só nós, N outros players de mercado foram convidados também. A academia, quem já se dedica a estudar criptoativo, também contribui. Associações contribuem. Então, o Bacen vem conduzindo um trabalho de excelente qualidade, informação de conhecimento e entendimento do mercado para regulamentar a cripto. Então, a partir do decreto, formaliza uma competência que, na prática, o Bacen já vinha se preparando e já vinha exercendo, e com um viés muito importante. A gente, no diálogo com o Bacen, principalmente com a equipe que vai elaborar essas normas, o que eles trazem é uma visão do Banco Central, de que a tokenização veio para ficar e ela é um caminho importante para o desenvolvimento da economia. A ideia não é substituir o mundo tradicional pelo mundo cripto, mas que ele seja mais uma alternativa, né? E pensar sobre isso com uma cabeça palavras que a gente ouviu do próprio Bacen, de base zero. Então não é ficar fazendo esforço para encaixar o triângulo no círculo, sempre vai ter um pedacinho que fica de fora. Mas é pensar que é um triângulo, é uma coisa nova e preciso criar uma regulamentação adequada. Tem que ter uma inovação legislativa. Isso, e a gente fica muito feliz de saber que quem vai regular está regulando com esse olhar, de entender as especificidades e criar uma regulamentação que seja adequada. E ouvindo o mercado para fazer isso, e ouvindo a academia, e ouvindo a sociedade. Então, acho que quando tem esse tipo de processo de construção de norma, a chance de acertar aumenta bastante. E agora, o que a gente espera? Então, a lei ela definiu as 4 linhas do campo, que é uma régua básica, o mínimo que você precisa para jogar esse jogo. O Tota falou assim, um ponto super importante da arbitragem regulatória. Como não tem muita clareza e é um mercado global, cada um acaba atuando e assumindo os riscos que quer. E aí você tem que tipo de fenômeno hoje? Por exemplo, você tem uma exchange global, que ela consegue fazer propaganda e oferecer os serviços dela aqui para brasileiro. Num Google, numa plataforma de Google, de Facebook. Mas não necessariamente respeitando as regras. Só que ela não respeita nenhuma regra local. E a gente tem as brasileiras que não conseguem fazer a mesma coisa, porque elas estão estabelecidas no Brasil.
Então, quem escolheu jogar um outro jogo fora dessas linhas que não estava demarcado, né, que era o campinho várzea, você ia até, não tinha lateral, não tinha escanteio, não tinha nada, você ia até onde você queria. É porque não estava claro, então você tomava o risco. Isso era bom, né? Pra quem tava de fora. Não, eu falo quando a gente jogava. Tinha nada pra... Sair por trás, meu irmão. Saiu não. Mas às vezes quando a gente jogava, tinha coisa que a gente sabia que não vai. Que não se fazer, não, eu tô... Você por isso, né? Dá uma volta ali por trás da árvore que você falava que acabava de dar árvore, né? Era isso. E aí sempre tinha aquele menino que falava, cara, a gente combinou que até a árvore não vai. Ou a gente sabe que eu não posso passar da árvore. Mas vinha aquele de fora que fala, Dani, isso tá escrito, não posso passar da árvore. Tomei do risco, dei a volta e fiz o gol. E é muito isso que acontecia, esse campo. Então assim, você tem gente que tem melhores práticas, trabalha de boa fé, você imagina qual que é o limite e você vai jogar ali dentro. Né? Você vai desafiar o limite, mas você tá dentro de um ambiente mínimo de regularidade. E você tem quem resolveu que vai sair correndo com a bola na mão e tá tudo bem. Então, isso gera, além de gerar risco para o investidor final, coloca em xeque a credibilidade desse novo mercado e cria condições não isonômicas de concorrência. Então, é ruim para o mercado como um todo. O que a lei trouxe? Ela falou, tá bom, vamos aqui fazer as 4 linhas do campo e qual que é a regra básica? Não pode mão. Joga com a bola no pé ou na cabeça, mas não pega na mão e sai correndo. Nem comparação. É o mínimo, entendeu? Isso é o que a lei trouxe. Então, o que é esse mínimo? Tem que proteger o direito do consumidor, tem que ter segurança da informação, tem que ter um mínimo de práticas de PLD, uma abordagem baseada em risco. Então, a depender do risco que o cliente significa para você, você vai tratar aquela relação de um jeito diferente, tem que ter eficiência operacional. Assim, resumindo, tudo que essa lei criou foi isso de diretrizes, ela definiu as linhas do campo e falou, e agora quem joga? Como é que eu monto o time? Não, você tem que ter uma autorização para oferecer isso daqui para brasileiro. É a autorização para prestador de serviço de ativos virtuais. Quem vai dar autorização? É o Bacen. Né? Então, ela não subiu. Eu falei quais são os requisitos. Você está vendo alguma coisa astronômica nisso? Não. Ela não subiu a regra, né? Ela só colocou ali qual que é o mínimo, criou o processo de autorização e fez uma terceira coisa, que foi dizer o que para ela não vai ser ativo virtual. Então, a moeda corrente nossa, o real, não é ativo virtual, moeda eletrônica não é ativo virtual, utility token, que é tipo programa de milhagem, o que te dá acesso a um determinado serviço, não é. E ativos que representem ativos financeiros regulados, e o Bacen vai dizer quais são esses que estão fora e quais estão dentro. E dentro daquilo que ele entender que está dentro, quais são as regras que vão se aplicar operacionalmente em linhas gerais para esse tipo de ativo. Então foi isso que essa lei fez, ela botou ordem no jogo, ela criou as 4 linhas do campo e as regras mínimas. Ela não engessa, ela não regula cada um dos ativos em si, até porque o Tota falou, o mercado é global, não faz sentido a gente ter uma regulação super engessada por ativo dentro do país. Mas faz sentido ter uma regra de jogo mínima e quem que pode jogar esse jogo aqui, falando com o investidor brasileiro. Então, para a gente é super importante e é uma sinalização de que esse mercado agora vai crescer com credibilidade, de modo sustentável, com um determinado nível de supervisão pelo poder público. Isso garante a perenidade do mercado, traz confiança. Né? Quem entra já entra com uma outra, está acreditando nisso de uma outra forma. Por isso que teve muita crítica ali, mas o que muda com o PL? Enquanto o Bacen, tudo bem, ele foi indicado, mas ele ainda tem que fazer consulta pública para regulamentar, muda? Para a gente muda muito, muda em credibilidade, muda em sustentabilidade. Então é dessa forma que a gente está enxergando a regulamentação. Nada com uma boa e velha, né, segurança jurídica, né, para o setor crescer, né, ainda mais um setor, né, que fica ali entre, né, um ativo financeiro, uma moeda em si, então tem muitas coisas a serem esclarecidas, né, e que bom que o Banco Central ele está fazendo algo ali, né, um trabalho tailor-made, né, específico ali para esse tipo de ativo e não tentando encaixar, como você falou, a bola no triângulo. E você
fez um comentário que a cripto não vai substituir a moeda tradicional, né? Eu acho que quando se criou, né, a criptomoeda, o Bitcoin lá atrás, teve todo um vamos falar, veio toda uma cultura junto, né, um sonho de substituição, moeda única, de regulamentação. Então isso já está caindo, assim, vamos falar assim, a realidade está se impondo e assim, vai ser mais uma alternativa à moeda. Veio para substituir as moedas tradicionais. Ele veio como alternativa, né? Ele nasceu para você conseguir fazer uma troca direta entre pessoas sem necessariamente precisar de um sistema tradicional. Acho que tem o Gustavo, que é que é um dos fundadores lá do MB, ele faz uma comparação que eu acho ótima, eu gosto de usar. Ele fala, cara, maior desserviço para o Bitcoin foi ele ser chamado de moeda. Porque o que ele trouxe junto com isso? Ele trouxe aquela ideia antiga que não existe nem para moeda oficial, de que você tem que ter um lastro em ouro e que ele está lá no Banco Central. Cara, isso não existe, sei lá, bem há uns 40 anos. Mas isso está na cabeça das pessoas que existe uma reserva em algum lugar. Quando, na verdade, o Bitcoin é um registro que ele é capaz de transferir valor de uma pessoa para outra ou de servir como uma forma de investimento, mas ele é um registro em blockchain e ele tem valor pela oferta e procura. É isso que gera valor para ele e ele está numa tecnologia confiável que te permite saber que você pode investir, que aquele registro vai estar lá. Então, ele nasce num outro contexto, ele não nasce para substituir o mercado tradicional, mas para ser mais uma alternativa. E com a evolução das tecnologias, hoje, os próprios governos começaram a enxergar valor nisso, para facilitar com mais segurança o trânsito de moeda entre países. Quando a gente fala, por exemplo, do projeto piloto do Real Digital, que a gente está participando, é a única exchange, a única empresa raiz cripto que lidera um dos consórcios que participa desse piloto. Ele nasce para testar uma moeda digital ainda no ambiente de atacado, mas já é um primeiro passo nesse sentido. Vai deixar de existir a moeda tradicional? Não. Mas ele começa a criar uma alternativa mais eficiente que o Tota explica muito melhor do que eu, que é o projeto do Real Digital, que vale com eu acho que até para a gente entrar na parte final aqui da nossa conversa, acho que você podia falar do Real Digital. E eu tava na dúvida daqui do nome de Cripto Real, falando besteira. E também de outras apostas aí para aplicação baseada em blockchain, Web3, enfim, o que você acha que vem aí pro futuro recente? O Bitcoin, o que eu gosto mais, assim, é que ele traz esse desafio, né? Pessoa A tem que pagar a pessoa B. Vai pagar em dólar, reais, libras ou euros. Quem disse que a gente tem que usar essas moedas de Banco Central? Nossa, então ele cria essa ideia, esse conceito de que você não necessariamente precisa usar. Ele tem emissão conhecida, sabida, e que a gente pode argumentar se isso é melhor ou pior do que uma moeda que é emitida por um banco central. Mas além disso, isso é uma discussão super longa, que tem toda uma cultura que foi criada em torno disso, né? Tem o que a gente chama dos bitcoins maximalistas, né? Que acredita que, tudo vai haver a hiperbitcoinização da sociedade. E uma hora, se você tem um nadinha de Bitcoin, você vai ser um super rico, porque aquilo que vai valer dinheiro, dólar, real, libra, euro, tudo não vai valer mais. Foi, então, acho que eu vou começar isso é uma dica de investimento? Não, it's a free, mas o disclaimer, não é dica de investimento. Isso, mas tem um outro aspecto que é da tecnologia, né? Você fala, poxa, tudo bem, mas se eu usar toda essa tecnologia embarcada para fazer o meu real, meu dólar, meu euro trafegar nessa via, que essa tecnologia, que as tecnologias que estão em volta das criptomoedas criam. E essa é um pouco, alguém no Banco Central se fez essa pergunta, né? Globalmente já se discute essa ideia do que se chama de CBDC, né? Central Bank Digital Currency, que aqui no Brasil é o piloto do Real Digital, né? Então, essa ideia de falar, cara, esse mundo descentralizado, ele pode trazer mais eficiência, ele pode trazer menos custo, ele pode trazer mais escala. O que ele traz de benefícios, né, para um mercado já existente ou para a sociedade que a gente não está enxergando? Vamos testar isso. De alguma forma, é isso que vem sendo feito
mundo afora, né? Então o Banco Central, ele cria, com o piloto, né, essa ideia ele vai emitir moeda, de fato, moeda real, né, de emissão do Banco Central em um sistema de registros distribuídos, né? Blockchain, vai para simplificar, mas o nome mais apropriado seria sistema de registros distribuídos. Temos até nomenclatura em português, ó. Nossa. E o Banco Central, ele falou, poxa, vamos criar, mas se ele viver sozinho nesse sistema, não vai servir para nada. Então, no piloto, o que está sendo criado? O real, de fato, o real digital, que será equiparado ao próprio real moeda que é emitido. Vão ser criados também os depósitos à vista ou a moeda eletrônica, a depender se é uma instituição financeira, né, um banco ou uma instituição de pagamento, né, que tem essa diferenciação. E vão ser criados também títulos públicos, né, para a gente testar, falando, será que isso funciona? Será que isso traz eficiência? Então, se uma instituição de pagamento, como o MB, ele tem um determinado volume de depósito em CBDC, né, em real digital, ele vai poder emitir moeda eletrônica, né, utilizando essa CBDC ali que está depositada, né, e os seus clientes vão poder comprar os títulos públicos utilizando essa moeda eletrônica. Então, é todo esse processo que vai ser testado agora com o piloto do real digital, e os desafios falam, poxa, é eficiente, não é? Como que fica sigilo dessas transações? Tem um desafio enorme de sigilo, porque a blockchain, por assim dizer, a maior parte delas ela é transparente por design, né? Se pegar o Bitcoin, para ser mais simples, você não consegue saber de quem é aquele ativo, mas você consegue ver todas as transações que são feitas. Ela não é uma rede anônima, ela é uma rede pseudônima, né? Você consegue ver tudo que está acontecendo, você só não sabe de quem é, né? Então, eventualmente, você vai ver todas as transações. Será que é desejável? Algumas carteiras elas são monitoradas. Você consegue fazer um rastreamento delas, que você consegue colar um adesivo ali e falar, essa carteira aqui é do fulano, essa aqui é do ciclano, essa aqui é do Beltrano, porque algumas transações você conseguiu identificar. Se isso existir no sistema financeiro, a gente está quebrando sigilo bancário. Entendi. Ou potencialmente quebrando sigilo. Então, durante o piloto, a gente vai discutir um pouco sobre isso, né? Eu dava uma discussão, por exemplo, do mercado de ações. Se você tem as empresas, ou enfim, os investidores, se eles possuem acima de um determinado volume, né, percentual das ações emitidas numa empresa, tem que avisar, a empresa tem que emitir fato relevante, etc e tal. A gente faz isso por quê? Tem que buscar lá atrás. Por que não é para todo mundo? Né? Era uma impossibilidade tecnológica que, por exemplo, blockchain resolve, ou não, é uma outra questão, era um outro interesse que a gente queria defender ou proteger e saber, falar, olha, aquele cara ali, ele tem uma posição, ele é um acionista importante daquele ativo, então o 5% foi o que a gente achou, ok. Qual que era a origem? Qual que foi o espírito? Em que espírito que isso foi criado? Né? Então, a gente vai ter que buscar essas respostas, porque quando a gente começar a utilizar essas tecnologias que foram criadas para ativos completamente livres, cara, tem uma lei ali, que é o código que foi criado, cara, quer usar, usa, não quer, não usa. Ninguém vai falar, tem um pedido aqui para a empresa, não tem empresa. É diferente, né? O jeito, a governança até que é implementada nesses ativos é completamente diferente de quando é criado por um banco central ou por uma empresa privada, né? Então, é como encaixar a gente está fazendo o processo inverso, eu acho, né? A gente estava tentando encaixar criptoativos na regulação vigente. Agora a gente está tentando encaixar o que existe, o que transita no mercado financeiro e de capitais, né? Seja moeda ou sejam valores imobiliários, no mundo cripto. Acha? Vou partir de algum lugar, né? E não, como dá para imaginar, o encaixe também não é perfeito. Claro, não, com certeza. Aí é o triângulo na bola. E tudo, exato. E tudo bem. E a gente desenvolve, a gente muda o que precisa mudar. As tecnologias também se adaptam, porque por mais que o Bitcoin e o Ethereum tenham sido criados em modelos totalmente descentralizados de governança, você tem também outras tecnologias que empresas privadas falam, cara, eu vou criar a minha blockchain aqui. Por exemplo, a blockchain que vai ser utilizada no teste do Real Digital chama-se Hyperledger Besu, que é uma companhia chamada Hyperledger que criou a blockchain dela privada para usos na iniciativa privada prioritariamente, né? E tudo bem, ele utiliza conceitos ali de blockchain, ela é compatível com o Ethereum, por exemplo, que é a mais popular e a mais utilizada, mas ela não é Ethereum, ela é fechada, né? Então, os emissores ali dos ativos vão ser
é o Banco Central, vão ter 6 nós, 4 em Brasília, 2 no Rio de Janeiro. E cada consórcio, né, ou cada participante, ali vai poder ter um nó também para ver as transações que estão acontecendo. Então, assim, a gente vai ver esse processo inverso também ao longo do tempo, que eu acho que é super saudável. As duas indústrias vão se desenvolver muito nesse sentido. Pô, legal. Pô, bem interessante. E acho que isso de tendência, você continua seguindo para essa inovação junto com a regulamentação ali. Eu acho que as coisas estão convergindo, estão se encontrando ali. Acho que, como a Vanessa falou, né, mais cedo, meio que, cara, é muito grande para ser ignorado. Então a gente vai ter que criar, o mundo inteiro vai ter que criar regulação em torno disso e não vai conseguir criar tudo que precisa ser criado. Então, aos poucos, vai construindo, assim, sempre tentando, acho que o que está sendo feito aqui no Brasil, né, uma coisa mais principiológica e não regular especificamente cada ativo, cada tecnologia, que isso é impossível, não dá, não vai rolar, não vai acontecer, porque, por exemplo, são mais de 10 mil ativos que foram emitidos, já mais de 10 mil criptoativos que já foram emitidos, e enquanto a gente está falando, alguém está fazendo uma erro. Esses 4, né? Então, assim, realmente você vai ter que fazer uma coisa para conseguir encaixar isso em algum modelo, e sem tentar fazer um por um, que seria loucura. Mas a tecnologia, ela continua se desenvolvendo também. Então, o que eu enxergo para frente é de uma utilização maior, assim, do mercado financeiro, de mercados tradicionais dessas tecnologias. Acho que é uma tendência, acho que é algo que não volta, né? Eu acho que as finanças descentralizadas, acho que é um tema também super relevante, que você consegue criar contratos inteligentes ali, os que a gente chama de smart contract, ou contratos autônomos, que eu acho que é um nome até melhor, até mais adequado, né? Que eles simplesmente funcionam. Você entrega um ativo e recebe outro. Quem está fazendo isso? Ninguém. Um contrato. É um algoritmo, né? Então, e quem está rodando isso? Ninguém também, porque está numa rede distribuída. Então, quem é o responsável por aquilo? Ótima pergunta que eu não sei responder, né? Mas isso vai começar... A escala disso ainda é muito menor, mas isso vai começar a crescer muito, 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 e a gente vai ter que procurar essas respostas no momento adequado também, né? Então não dá pra gente fazer antes, aquela velha história, a gente não criou as leis de trânsito antes de criar o primeiro. Exato. Tinha uma meia dúzia ali já, depois, beleza, pra frente, para trás, lado. Então acho que é um pouquinho DeFi, né, que são as finanças centralizadas, ainda talvez não esteja ainda nesse momento, né? Mas os criptoativos, prestadores de serviço de ativos virtuais, né? Putz, quem faz custódia, quem faz negociação, quem faz liquidação, né? Essas relações acho que já dá para organizar, porque isso já é utilizado em larga escala, não só aqui no Brasil, mas Não. Acho que fico feliz de saber aí que o mercado brasileiro, enfim, é um mercado relevante, seja pelo tamanho, seja pelo perfil do brasileiro, e também sejam por pessoas como vocês no mercado Bitcoin que fazem a indústria acontecer e participam ativamente no desenvolvimento dela. Agradeço muito a presença dos dois, Tota, Vanessa, foi uma conversa muito rica. Tenho que fazer meu dever de casa, que vou investir, tá? Mas não tem nada de investimento, não é nação. Eu só fiquei cismado com aquele negócio lá de que vai ficar muito rico, entendeu? Nada tentar, né? Assim, enfim, o seguro não vai de... Não, mas a gente tem algumas... eu creio que ele tem uma cultura... Tem, né? Tem, né? E tem uma que é super... que a gente usa bastante, assim, acho que vale para esse que eu falo, que não é só, que é o famoso do your own research. Não é sua própria pesquisa, mas assim, cara, pesquisa bonito. É que nem quando o investidor anjo vem falar, Sérgio, tem você startup, o que você acha? Eu falo, cara, eu sou advogado, assim, primeiro eu sou advogado, né? Segundo, olha, fundador, time é o traço que foram conseguir identificar de sucesso, cara, mas aí é a tarefinha de casa com você. Né? Acho que não tem atalho, não tem antigamente, como em qualquer outro mercado, entendeu? Claro que Bitcoin e Ethereum são as duas moedas mais... são as duas blue chips do nosso mercado, né? O Ethereum como sendo essa grande plataforma de tokenização, de você conseguir, que é uma super tendência, assim, tá acontecendo já, a gente tem a nossa tokenizadora, enfim, é um tema super discutido aqui no Brasil, muito ativamente, mas lá fora também, que é a ponte, né, do mercado tradicional com o mercado cripto, justamente pela tokenização, e o Bitcoin como esse cara que funda
tudo isso, né? E que se coloca nesse papo meio maluco ali que eu coloquei, mas que ele não é tão maluco assim, sabe? Principalmente no pós-Covid, ali onde você vê as emissões de moeda, mundo afora, você saber que tem uma moeda que tem uma emissão conhecida, sabida, como funciona, como isso se relaciona com outros ativos, com outras moedas, isso é muito relevante, né? Então, principalmente no país como o Brasil, assim, com uma moeda que a gente fica olhando câmbio todo dia. Exato. Como diria o valor, eu não sei lá. É pra Disney, né? É pra Disney, Morris Coin, é Beto Carlos, é o Disney. Eu não vou por aí. Mas, Obrigado pelo convite. não, imagina, a gente não é o Pânico ainda, mas vai chegar lá, né? Acho que o Tota é convidado pro Pânico, tá? Enfim. Mas, novamente, agradeço o público também, os assinantes, vamos dizer assim, brincadeira. Mas agradeço ao público que está nos assistindo também e, enfim, acho que vai ter uma parte 2, tem bastante coisa pra gente falar, tá bom? Então tá bom, agradeço. Obrigada. Até mais. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau.